Queridos, mais uma tarde abençoada, mais uma noite abençoada em Cristo Jesus. É bom estar aqui reunidos com os santos nessa noite gloriosa, onde formamos o corpo de Cristo, a igreja que vive em espírito e em verdade. Estamos nos revestindo do novo homem, da nova roupa criada segundo Deus. Estamos a cada reunião sendo esquadrinhado pela palavra da verdade. É muito bom poder estar aqui com os santos para juntos crescer no entendimento da sã doutrina. Essa noite eu quero trazer a palavra de Deus subordinando ao tema a destruição da morte. É um tema bastante palpitante e se faz necessário porque muitos crentes vivem com medo da morte. Então, a mensagem que nós vamos transmitir essa noite, ela tem por finalidade falar desta morte. Antes, porém, se faz necessário esclarecer que existem dois tipos de morte: a morte física e também a morte espiritual. A morte física, o Evangelho nos mostra que trata deste corpo, do homem exterior. Já a espiritual fala do homem interior. Um se corrompe todos os dias e o outro segue firme e perfeito. Então, a morte que nós iremos tratar neste precioso tema é a morte espiritual. Esta ocorreu quando Adão caiu no Éden, lá atrás, quando ele entra em desobediência. O ato cometido por ele criou a separação entre Deus e o homem. Então, por meio deste homem, veio a morte e contaminou toda a humanidade, diz o Evangelho. Recorde-se que Adão, ele está antes da lei de Moisés. Antes da lei. E isso é um mistério. Enquanto esta lei é instituída, quando ela veio, a morte começou a tomar força. E veio com as forças, matando, a ponto de Paulo chamar a lei o ministério de morte e de condenação. Louvado seja Deus para sempre. Então, essa noite nós vamos mostrar este império da morte e, consequentemente, o fim do império da morte. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e nós lemos isso aqui essa noite, temos evidência de como devemos nos comportar ao entendermos que esta morte espiritual não tem mais lugar nas nossas vidas. Ela não tem, porque o império da morte foi destruído. Vamos
Vamos ler a Bíblia, abrir a palavra de Deus no Evangelho de Romanos, capítulo 8, versículo 6, e vamos meditar. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Muita atenção, temos que ter muito cuidado aqui, nesse texto da palavra de Deus, e observar com muita atenção. Ocupar-se da carne é morte. Vejam que Paulo está alertando a igreja. Já o tratar com o Espírito é vida e é paz. O apóstolo nos diz que se você tratar de cuidar desta carne, se você se empenhar nela, Paulo está alertando a igreja que por meio de sacrifício os resultados serão catastróficos, porque a maioria dos crentes querem viver a sua vida cuidando da carne, e quem trabalha na carne é a lei meritocrática. A lei de Moisés era que trabalhava com a carne. Trabalhar com isso através de sacrifício, ablusões, através de penitência, de votos, celibatos, votos de pobreza, o desastre é tremendo. Agora, pelo contrário, o apóstolo está nos mostrando que o nosso chamado, o chamamento da igreja, é cuidar das coisas espirituais. Nós fomos chamados para tratar com nada a respeito da carne. Nós cremos no Cristo ressuscitado, que é Espírito, cremos no reino que é espiritual, e agora somos chamados para tratar com este mundo espiritual e com as coisas do Espírito. Louvado seja Deus para sempre. Porque tratar com as coisas do Espírito é viver em paz, é viver em segurança, é ter paz na vida. Já percebeu que todo crente carnal só vive atribulado, só vive contando miséria, derrota, fracasso, só vive por aí no sistema da lei, no círculo de oração, contando as suas provações e se gloriando nela. Mas o sessão do Espírito, quando abre a boca, só faz dizer assim: em Cristo sou mais do que vencedor. O crente que vive a vida do Espírito não vive murmurando, não vive contando miséria, fracasso, derrota, ainda que as tribulações cheguem, mas nós vivemos pelo Espírito, e quem vive pelo Espírito chama as coisas que não são como se já fossem. É por isso que quando olha para uma porta que está fechada, já está vendo a porta aberta. Então não tem desespero. Tudo está pronto, tudo está feito. Louvado seja Deus para sempre. Então, essa prática de cuidar da carne, é bom lembrar, ela foi trazida pelos 12 apóstolos de Jesus de Nazaré. Foram eles que violaram o pacto, levaram o evangelho para os gentios e os samaritanos, o evangelho da circuncisão, e essa prática das obras da carne atravessou os séculos, as eras, e chegou até nós hoje. E a maioria do sistema religioso está enfeitiçado, pregando um evangelho que está fundamentado na doutrina dos apóstolos de
de Jesus de Nazaré. Está aí o sistema pentecostal, a Igreja Católica, é por isso que tem seus catecismos e tem suas revistas de escolas dominicais, que são comidas enlatadas que está fazendo mal à sociedade. Portanto, os apóstolos nos diz que se você tratar da carne, desta carne, por meio de sacrifício, você consegue obter santidade, perdão, justificação. Porém, aqueles homens, os 12 discípulos de Jesus de Nazaré, não entenderam o que aconteceu após a morte de Jesus na cruz do Calvário. Eles não entenderam. A prova é tanta que Jesus levantou outro apóstolo e revelou outro testamento, outro pacto de melhores e superiores promessas. E quando eles falavam, os relatos dos apóstolos de Jesus de Nazaré nos dá conta de que quando um deles encontrava um gentio, queria judaizá-lo. E Paulo pegou uma briga tremenda com aqueles homens, porque eles queriam judaizar os gentios. É o que está acontecendo com as igrejas hoje. Os cristãos que se dizem ser cristãos, mas é uma igreja adúltera, porque está casada com 2 maridos, servindo a Jesus de Nazaré e dizendo que serve ao Cristo ressuscitado. Quando encontra alguém nas ruas que não é evangélico, começam a pregar para ele, a pessoa é um gentil e eles querem judaizá-lo, colocar as práticas da lei na sua mente. Então, eles querem judaizar, eles querem invalidar o que nosso Senhor Jesus Cristo executou na cruz do Calvário. Paulo, não. Paulo vai ao contrário de tudo que estes homens ensinam. Ele ensinava a deixar as práticas da lei. O apóstolo Paulo ensinava a viver pela fé sem as obras da lei. Tiago dizia: olha, se disser que temos fé, sem as obras para Deus são mortas. Paulo dizia: isso é jactância. Concluo, pois, que a fé é sem as obras da lei. Paulo dizia à igreja: saia destes ensinamentos carnais. Isso é carnal. Ensinar que para ter fé tem que fazer obra, isso é carne pura. Isso é um ministério de morte, de condenação. Temos que deixar de tratar com as coisas da carne. Temos que aprender a viver a vida do Espírito. Louvado seja Deus para sempre. Inclusive, temos que aprender a não olhar para a carne dos outros e também para a nossa carne, para si mesmo. Porque muitos crentes se veem desgraçado, pobre, miserável e se esquece do que Jesus fez na cruz. Você tem que aprender a se olhar como Cristo te vê: vitorioso, limpo, puro, sem ruga, sem mancha, sem pecado, sem defeito, igreja gloriosa, mais que vencedora, sentada com Cristo nos lugares celestiais. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que se sentir da maneira como Cristo nos deixou, e não olhar a si mesmo, porque quando nos olhamos por dentro, nós identificamos quem somos no Espírito. E no Espírito, eu quero dizer que você está justo, está santo, está perfeito. Olha, essas igrejas da lei não vai te dizer isso, porque eles vivem de trabalhar com a carne, e a carne engana. Não se engane, toda
enxerga longe, enxerga a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, conhece e sabe a quem serve, para onde vai, de onde veio. Portanto, temos que nos olhar no Espírito e entender que lá estamos completos e perfeitos. Louvado seja Deus para sempre. Amém. Estamos perfeitos. Estamos cuidando do Espírito e não estamos cuidando das coisas da carne. E vale lembrar que cuidar do Espírito é cuidar de exercer o entendimento na palavra, é cuidar de marcar o horário para se reunir com a igreja, para comungar da comunhão e aprender a suportar um ao outro e viver verdadeiramente o amor do Evangelho, do Cristo ressuscitado. Estamos cuidando das coisas do Espírito, e é isso que nós estamos fazendo aqui essa noite. É por isso que nesse ministério não se serve a Deus com carne. Aqui já não se faz jejum, aqui já não se celebra a Santa Ceia, porque nós não queremos nada com a carne. Nosso negócio aqui é com o Espírito, é com a mente. Aqui a gente não fica horas de joelho e já não fazemos mais jejum, porque nós não trabalhamos com a carne. Aqui nós estamos exercitando os sentidos espirituais e nos revestindo do novo homem, o homem interior, criado segundo Deus. Louvado seja Deus para sempre. Agora, já quando entramos nas práticas das obras da lei, da carne, nas obras da lei, caímos no erro de cuidar da carne. Aí voltamos à escravidão da lei, porque está na lei é estar na carne, é estar servindo a Deus com a carne. E aí, na carne, quem vive servindo a Deus com a carne, fazendo jejum, sacrifício, penitência, dando punho na carne para tentar limpá-la, aí você cai num ministério de morte e de condenação, porque na carne só a morte. Amado, como é que esse sistema religioso consegue enganar as pessoas durante milhares de anos, tratando de uma coisa que não herdará o reino dos céus? Porque carne e sangue não herda o reino dos céus. E é assim que o sistema tem tratado. Quando cuidamos do Espírito, utilizamos o Evangelho, as 14 epístolas paulinas, de Romanos a Hebreu, aonde está o Novo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento não começa em Mateus. O Novo Testamento começa quando o sangue de Jesus é derramado, e depois que ele ressuscita, 26 anos depois, Paulo se converte, e no caminho de Damasco ele arrebata Paulo ao terceiro céu. E agora, em 2023, vem o Ministério Assembleia de Deus de Apuípe, mostrando para esta cidade que o Novo Testamento sai da boca do apóstolo Paulo. E nenhum pastor consegue deter isso aqui, porque verdades são incontestáveis. Não consegue. Quando o camarada lê Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho não, o livro histórico de Mateus, o Evangelho sai da boca do apóstolo Paulo. Paulo disse: eu coloquei o fundamento, e se alguém anunciar outro evangelho além do que eu estou pregando para nós depois da cruz, é maldição. Então saia deste evangelho da circuncisão que trabalha com a lei, para entender o evangelho do novo pacto, de superiores promessas que trabalha com o Espírito. E isso é muito sério. Então, aqui nós trabalhamos com o Espírito. A vida flui em nós, entramos em gozo e paz com este entendimento, entramos em segurança. Aqui não tem insegurança e nem tem desespero, amado. Aqui nós estamos seguros em Cristo, sabendo que nada nos separa mais dele. Louvado seja Deus. Aqui tem segurança. Tinha tanta gente enganada
verdade, por aí tem gente fazendo brincadeira. Não, porque é pouca gente, porque lá tem, amado, a Igreja Católica tem milhões de anos aí, milhões de seguidores, mas continuam embaraçados em mentira, em engano, em feitiçaria religiosa, em idolatria. Aqui é em espírito e em verdade, louvado seja Deus. Aqui tem liberdade na mente. Aqui nós vivemos a vida do Espírito. Agora, quando alguém vive na tristeza, na amargura, vive na carne, vive na lei, vive no ministério de morte. A carne nesse momento está manifestada. Já percebeu que a maioria dos cristãos da lei são cara de pau, cara dura, fala muito mal dos outros, arrogante, ignorante, porque vive na carne. Quem vive na carne só vive atormentado, vive embaraçado, em problema, não tem a sabedoria, não tem o guia divino, não tem. Chegar ao conhecimento de dividir carne e espírito significa que você é um crente especial. Olha, graças a Deus, vai fazer 8 anos que o Espírito Santo revelou a nós nesta cidade esta sabedoria de dividir, esquadrinhar, separar a carne e o espírito. Amém. E isso torna-nos crentes especiais. Amado, tem muitos doutores por aí que não entendem isso. Entender o que é a carne e o espírito, separar. Amado, tem gente que não consegue entender, isso é um mistério. Ocupar-se do espírito é servir a Deus com a mente e não com o corpo, porque depois da cruz o corpo não faz mais esse papel. Servimos a Deus com a mente. Somente o apóstolo Paulo podia fazer isso. Os discípulos de Jesus de Nazaré ensinavam o povo a servir a Deus com o corpo, com a carne, com os sacrifícios, subindo o monte, descendo do monte, horas de joelho, de celibato, abstenção de alimentos. Mas o Novo Testamento, o novo pacto revelado a Paulo, ensina o crente a servir a Deus com a mente. E vem a hora, e agora é em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Essa reunião é a melhor reunião que existe nas igrejas de Jacuí, porque aqui não há falsidade, aqui é em espírito e em verdade, louvado seja Deus. Quando atingimos a maturidade do Evangelho, por mais que venham situações em nossas vidas, por mais que os obstáculos apareçam, reagimos de forma diferente do sistema religioso, de forma diferente. A confissão vai de forma ao contrário do que se vê. Eu venho alertando a igreja. O verdadeiro crente que vive a vida do Espírito, ele não vive pelo que ele vê. O que é que tu vê? O que é que você está vendo? Crente não vive pelo que vê. O verdadeiro cristão vive pelo aquilo que ele crê, vive pela fé. E é dessa maneira os deslizes, as falhas que muitas vezes você comete na sua vida, que muitas vezes tem te envergonhado no teu trabalho, na tua casa, com os teus filhos, com a esposa, com a família, os teus deslizes, que muitas vezes te envergonham. Nós, da graça de Deus, que vivemos a vida do Espírito, quando essas situações ocorrem,
nós o refutamos e levamos cativo todo pensamento em obediência a Jesus Cristo, porque sabemos que o teu erro e a tua falha na carne não define quem tu és no Espírito. Louvado seja Deus. Não define. O sistema religioso, por não ter a iluminação da revelação do Evangelho, define um homem e uma mulher pelas obras de sua carne, e é por isso que vem o julgamento, vem as disciplinas humanas, vem as condenações. Mas aqui nesse ministério, que é um ministério de espírito e vida, nós aprendemos a separar o que é carnal e o que é espiritual. Quando as falhas vêm, nós o refutamos todo pensamento cativo em obediência a nosso Senhor Jesus Cristo, e aprendemos e entendemos que o teu erro não define quem tu és. Se falhou, levante a cabeça, porque a partir de hoje é o Espírito que vai te guiar. Se errou, levante-se e ponha-se de pé, porque ainda caia, mas Ele é fiel para te levantar novamente. Louvado seja Deus. Mas cuidado com os ministérios de morte que estão matando e escravizando as pessoas. Quantas pessoas não estão caídas agora na sarjeta por causa de uma mensagem de condenação e de morte, por causa da ausência do Evangelho do Cristo ressuscitado. Louvado seja Deus. Portanto, é hora de cuidar do Espírito. É hora de cuidar do Espírito. Na carta escrita aos Efésios, Paulo nos dá uma receita de como viver em Espírito. Vamos ver Efésios capítulo 2, verso 15. Veja o que diz o Evangelho. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Diga comigo, fazendo a paz. Na carne dele ele fez essa obra. Olha que coisa maravilhosa. Cristo assumiu em sua carne a inimizade. Ele assumiu na sua carne a inimizade, os mandamentos, e nela ele aboliu uma vez e para sempre, diz o Evangelho. Uma vez e para sempre. Já não há mais grego e nem judeu. Aqui não, de forma nenhuma. Agora somos uma nova criação. Agora somos uma nova criação. Infelizmente, por pura ignorância, por desconhecimento, todo sistema chamado religioso hoje vive em morte. Hoje vive em morte. Todo, sem exceção, vive em morte. Note bem um texto que nós falamos aqui. Oséias relata que o ardilhão da morte é o pecado, e que o poder do pecado era a lei. Porém, Cristo aboliu a lei em sua carne. Ele aboliu a lei em sua carne. Foi isso que o profeta disse aqui. Se isso ocorreu dessa forma, não podemos mais ser achados em pecado, de forma nenhuma. Não podemos, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado. E findando o pecado, foi excluída a morte. Teve seu fim,
foi destruída. Por quê? Porque em Romanos 7,4 diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Diga comigo: eu estou morto. É por isso que a morte foi vencida. O corpo de Cristo fez esse trabalho que o sistema religioso nega todos os dias, em todas as suas reuniões, nos seus cultos, negam. O que estamos apresentando essa noite não é uma simples oposição ao sistema religioso. Não, isso aqui não é uma simples oposição. Isso aqui não é uma tese humana que está sendo apresentada contra o sistema religioso. E esse que se chama cristão, que na verdade é um sistema judaizado. O que nós estamos falando essa noite aqui é muito sério, amados, muito sério. Só os maduros na fé conseguem entender. Estamos te mostrando que é algo que trata de morte e de vida. Você tem uma mensagem que produz morte e tem uma mensagem que produz vida. Estamos tratando essa noite de morte e de vida. Por isso que certa vez Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aonde não tem verdade, só tem morte, só tem engano, embaralho, manipulação humana. Então, muitos são os que estão com suas mentes em total trevas, sem a luz do entendimento deste evangelho glorioso, e andam em escuridão. Vamos fazer aqui duas observações bem contundentes nesse texto. Primeiro, ocupar-se da carne. Os crentes que gostam de servir a Deus com a carne, fazendo jejum, subindo o monte, passando 1h30 de joelho para ver quem gasta mais tempo de joelho. Tem gente que passa 3 horas de joelho, 2 horas de joelho. Então, ocupar-se da carne é fazer afronta ao Espírito da graça. Diga amém. O crente que come um pedaço de pão e toma um copo de suco, dizendo que é o sangue de Jesus, faz afronta ao Espírito da graça, porque não entende a lei do Espírito de vida, ainda está no ministério de morte e de condenação, e trabalha com a carne, está empancado no tempo, com 2000 anos de entendimento de atraso, com a mente antes da cruz, como se Jesus não tivesse morrido. Está afrontando o Espírito da graça. Você está tendo por pouco o sacrifício da cruz. Louvado seja Deus para sempre. Segundo ponto, ocupar-se da carne é estar em apostasia. Diga comigo: ocupar-se da carne é estar em apostasia. E nós já falamos aqui o que é apostasia. Pois você está apostatando da fé. Quem vive por obra não vive da fé. Se é por obra, já não é por fé. Fé é fé e obra é obra, amados. Um crente que precisa fazer um voto para doar R$1.000 para poder alcançar uma cura, um milagre, um benefício, ele é um apóstata da fé, porque a fé não trabalha com dinheiro, fé não trabalha com objeto, fé não trabalha com óleo. A fé é o firme fundamento, a certeza das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê.
Então, é apostatar da fé. Louvado seja Deus para sempre. Pode alguém dizer: eu estou vivendo em graça? Alguém pode dizer: eu estou vivendo em graça, irmão Everaldo? Eu vivo em graça. Isso não é para mim. Não se iluda. Não se iluda. Pois quando vem as situações, e muitas vezes tu te metes a querer ajuda a Deus com o teu trabalhar, com o teu sacrifício, com o teu esforço, tu estás em apostasia. Porque a religião te ensinou que se tu fizer, Deus faz. Se tu não fizer, Deus não faz. Isto era antes da cruz. Isto está lá em Deuteronômio. Era a lei meritocrática. Se eu fizer, Deus me abençoa. Se eu não fizer, Deus não me abençoa. Isso estava implícito na lei de Moisés. Então, muita gente quer dar o seu jeitinho para ajudar Deus. Você também está brincando com a morte. Se você pratica essas coisas, você está brincando com o ministério de morte. É hora de aprender a reinar em vida por meio do sacrifício da cruz do Calvário. Na grande maioria das religiões chamadas de cristão, em sua maioria, o alvo é você se comportar direitinho. O alvo é você fazer um sacrifício, seguir as regras estabelecidas dentro, não da Bíblia, seguir as regras dos estatutos das instituições religiosas que está lá, e um dia receber o seu prêmio por um bom comportamento, e assim reinar no céu com o Senhor. É assim que a lei trabalha. A lei ensina dessa maneira. O ministério de morte e de condenação ensina desta forma. Porém, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Roma, aos romanos, o apóstolo nos mostra que o nosso reinado não vai ser no céu, mas começa aqui na terra e agora. Veja o que Paulo diz, Romanos 5,17. Veja o que diz. Veja o que Paulo diz, Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Jesus Cristo. Paulo aqui nos afirma que por meio de Adão, o nosso pai carnal, a nossa descendência, um pecado um dia entrou no mundo, por meio de Adão. E quando chega a lei de Moisés, quando a lei se estabelece, o reinado da morte prevalece. Tenha certeza disso, amado. Tenha certeza. Se você se submeter às regras desta lei de Moisés, se você se submeter a ela, você jamais reinará em vida. Jamais. Você se torna um escravo. Você
está vivendo debaixo do ministério de condenação. O apóstolo declarava que a lei despertou nele todo tipo de cobiça, todo tipo de inimizade, todo tipo de contenda. A lei despertou a cobiça em Paulo. Paulo foi o único apóstolo que descobriu nele duas leis: a lei do Espírito e a lei da carne. Todos os grupos chamados cristãos estão com mais de 2000 anos de atraso de entendimento no Evangelho. Agora mesmo estão embaraçados em suas congregações, e muitas delas nem o Evangelho é falado. É sobre línguas estranhas, falsas profetadas e louvores, porque o objetivo é atrair a multidão e levar o dinheiro do povo. Não cuidam das mentes, querem cuidar do corpo, querem curar, querem fazer fogueira santa, cultos de despacho, cultos de avivamento, trabalhar com a carne, alegrar o corpo, mas não querem cuidar da tua mente. Então, eles estão com 2000 anos de atrasos. Paulo disse que essa lei de Moisés é ministério de morte e ministério de condenação. Condenação. 2 Coríntios 3:7, Paulo diz: e se o ministério da morte, gravados com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, a qual era transitória, em outra linguagem, passageira, ou seja, já foi, já passou. A pergunta que fazemos essa noite é esta, porque diante dessa leitura nós temos que fazer essa pergunta à igreja: o que é que foi cravado com letras em pedra? O que foi? A lei de Moisés. A lei de Moisés foi o que foi cravado com letras em pedra. Embora Paulo dizia que esta lei é santa, justa e boa, ela trazia morte. Porque a lei era santa, justa e boa? Para quem dela se utilizasse legitimamente, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, para quem é santo, mas para os irreverentes, os insubordinados, os homicidas, parricidas. Para este é que a lei foi promulgada, porque o próprio Moisés, que foi quem deu a lei ao povo, ele não se utilizou da lei legitimamente, porque a lei dizia: não adulterarás. Foi o primeiro que adulterou, casou com mulheres estranhas. É por isso que ela era chamada de ministério de morte e de condenação. Louvado seja Deus para sempre. Agora, antes de seguirmos com este entendimento estabelecido sobre o Evangelho, vamos fazer uma parte para esclarecer algo bem sério. Já identificamos que Jesus de Nazaré assumiu esta lei em sua carne. Já identificamos isso aqui, para poder nos dar a vida através do seu corpo. Jesus era judeu e, como bom judeu, cumpriu esta lei por nós. Por isso que ele é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê, conforme está escrito em Romanos 10:4. Esta lei era um pacto de morte e de condenação. Identificamos isso também. Jesus de Nazaré, em sua carne, ele estava impregnado de morte, estava com o seu
corpo em ignomínia. Identificamos isso também. Agora, diante de tudo isso, quer você, como cristão, seguir a Jesus de Nazaré? Quer você seguir a Jesus de Nazaré? Se o seguir como segue o sistema religioso, vais entrar em sérios problemas, em sérios embaraços. E nós temos essa preocupação de estar alertando a igreja, porque tem alguns que ainda seguem, ainda está embaraçado, porque acha bonito os ensinamentos de Jesus de Nazaré, os louvores exaltando Jesus de Nazaré, ainda acha bonito. Você quer seguir a ele? Paulo sempre advertiu a igreja a tirar os olhos daquela manifestação. E isso é um choque. Você que está me ouvindo pela internet agora, talvez pela primeira vez, isso é um choque. Você nunca ouviu isso. Alguém te mandar tirar os olhos de Jesus de Nazaré para não entrar em embaraço, é isso mesmo, porque aquilo era um véu. O apóstolo Paulo sempre mandou tirar os olhos daquela manifestação. Vamos ver um texto aqui em Romanos 7,4. Veja: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus, diz o Evangelho. Olha, quem é pentecostal, quando escuta isso, passa uma noite sem dormir, no mínimo uma noite sem dormir ouvindo esse texto. O mundo está neste caos, porque todos os dias estão chamando a Jesus de Nazaré, estão clamando por ele, estão dizendo que os homens das mãos furadas está passando por lá, por aqui não, por lá, e não entendem o que foi que aconteceu na cruz. Estão enfeitiçados por aquela manifestação. Eles seguem a morte. Eles seguem a morte. Aquela manifestação morreu. Agora, quando lemos novamente o verso, nós fomos chamados a valorizar este sacrifício. Nós fomos chamados para valorizar este sacrifício e não segui-lo de forma nenhuma. Teus olhos têm que estar postos no Espírito daquele que ressuscitou. Você jamais deve se esquecer disso. Você tem que estar com os olhos postos naquele que ressuscitou, porque aquela carne estava cheia de maldição, estava em ignomínia, condenação e morte. Vamos a mais um capítulo desta carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 3, e veja. Irmão Talos está lendo a Bíblia ali, né, Talos? Diz a Bíblia: porque o que era impossível à lei, olha, preste atenção, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, diz o Evangelho, louvado seja Deus. Deu para entender agora porque não podemos olhar para Jesus de Nazaré? Consegue entender isso? Consegue entender por
é que vem ser algo impossível? O que é que vem ser algo impossível? Veja, vamos ler novamente. Porque o que era impossível à lei, diga comigo, impossível à lei. E o que é que vem ser algo impossível? É algo que não existe forma. Não existe forma. Não tente. Saia daí. Saia desse negócio. Você acha que tem uma forma de aperfeiçoamento em 3 dias de jejum, em subida de montes, em sacrifício e penitência, em copiar o que Jesus de Nazaré fez? Você acha que tem alguma forma de santificação nessas igrejas da lei? Era impossível. Impossível. Paulo está alertando a igreja. Era impossível. Era impossível. Não existe forma. Não existe maneira. Não existe jeito. De nenhuma maneira. Sai daí. Ninguém foi ou será justificado guardando estas ordenanças. Paulo está alertando a igreja. Ninguém foi e nem será. Veja o que Paulo diz aqui no mais um verso. Romanos capítulo 8, verso 4. Porque a justiça da lei se cumpre em nós. Diga comigo, a justiça da lei se cumpre em nós. Consegue entender isso? Que a justiça da lei de Moisés está se cumprindo em nós por causa da carne de Jesus de Nazaré. Veja, a justiça da lei se cumpre em nós, que não, diga comigo, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E por que é que os cristãos insistem em tomar copo de suco e pedaço de pão da fome e a carne lavada, servindo a Deus com a carne, praticando as obras da lei? Não andamos segundo a carne. Diga comigo, o meu andar é com a mente, é com o Espírito, é com o entendimento, é com sabedoria, é sendo guiado pelo Cristo ressuscitado. Quem pode dar glória a Ele? Olha, amado, vai ser difícil essas igrejas conseguir roubar um crente da graça, porque aqui, amado, são palavras que produzem vida eterna. Louvado seja Deus. Imagine um crente sentindo sede dos cultos da lei, com uma palavra de vida dessa que produz vida eterna. Louvado seja Deus para sempre. Aqui não tem negócio de copiar, não. Aqui é o próprio Espírito que fala com os seus filhos. Louvado seja Deus para sempre. Então veja, a justa justiça da lei só pode se cumprir em nós se seguimos a Deus ou se servimos a Ele em espírito. Um crente só é justificado perante Deus se ele servir a Deus em espírito. Louvado seja Deus para sempre. Não tente andar segundo a carne, porque vai cair na morte, vai cair na condenação. A lei da morte é a lei da carne. A lei da vida é a lei do Espírito de vida. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 1: portanto agora, depois da cruz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei, a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Você está livre. Não tem condenação sobre você mais.
Neste pacto estabelecido sobre melhores e superiores promessas, não necessitamos saber do dia a dia um dos outros. Diga comigo: eu não quero saber da tua vida. Mas ainda tem crente interessado na vida dos outros. Neste pacto, ouça: como andamos no Espírito, não nos interessa saber da vida de A, de B ou de C. Não nos interessa saber da vida um dos outros. A palavra da graça é suficiente. Diga comigo: a palavra é suficiente. Se ela não te corrigir, não sou eu e nem é o teu irmão que vai. Se essa palavra não mudar o teu pensamento, a maneira de tu pensar, ninguém consegue te parar mais. Portanto, a palavra da graça é suficiente. A palavra da graça aqui nos capacita. A palavra da graça, amado, preenche o nosso espírito para não estar ocupado com a carne,